eu encontrei aqui é absolutamente chocante. É absolutamente... explica muita coisa do porquê que o botafoguense tem esse pé atrás que os outros não têm, né? E às vezes não entende. Eu mesmo sou um cara que não entende. Às vezes eu olho para a torcida do Botafogo e falo, por que vocês estão vaiando? Por que vocês estão tenso desse jeito? Pô, tá jogando bem e tal. Mas tem um histórico aqui que é de fuder. Eu nunca imaginei que eu ia ver isso. É isso aí, pessoal. Raça do Galo na área, trazendo mais um corte para você. E hoje vamos ver aqui o que o Rico Perrone tá falando sobre o Botafogo. Bora dar essa conferida aí. Mas antes, deixa um likezão pra me dar aquela moral. Tamo junto, é nóis. Bora lá. Minha diretoria, eu estava fazendo uma breve pesquisa aqui da história do Botafogo na Libertadores, talvez para dizer pro botafoguense, que também não é assim, talvez na Libertadores o Botafogo não tenha esse estigma de tomar os gols no final e tal. E aí você, quando faz esse tipo de pesquisa, você consegue compreender de onde vem o perfil botafoguense de duvidar, de ter essa desconfiança e tal, e de dizer que é um time que tem coisa que só acontece com ele, que é um time azarado, entre aspas e tal. E por que pro botafoguense essa semana é tão tensa e tão especial? Por que o próprio botafoguense está cobrando dos botafoguenses confiança, né? E por que é tão difícil, não é tão natural que essa confiança exista? E aí eu fui procurar no histórico da Libertadores. O Botafogo tem poucas participações em Libertadores, ele participou 6 vezes de Libertadores, e o que eu encontrei aqui é absolutamente chocante. É absolutamente... explica muita coisa do porquê que o botafoguense tem esse pé atrás que os outros não têm, né? E às vezes não entende. Eu mesmo sou um cara que não entende. Às vezes eu olho pra torcida do Botafogo e falo, por que vocês estão vaiando? Por que vocês estão tenso desse jeito? Pô, tá jogando bem e tal. Mas tem um histórico aqui que é de fuder. Eu nunca imaginei que eu ia ver isso. O Santos joga a primeira Libertadores em 1963. O Botafogo, desculpa, ele joga a primeira Libertadores, ele é líder do grupo dele e tal, passa da fase de grupos e vai pra semifinal contra o Santos. Ele empata em Santos e vem pro Maracanã, porra, minha chance. Bota mais de 65 mil pessoas no Maracanã e toma 3 gols do Pelé, 4-0 pro Santos em casa. Mas era o Santos do Pelé, vamos relevar. Porra, quem não perdia pro Santos do Pelé? Quem não tomava 4 gols do Pelé? Né? Vamos pra 73, 10 anos depois. O Botafogo faz a melhor campanha, melhor que a do Palmeiras na fase de grupo. Passa em primeiro lugar. Chega no jogo de desempate contra o Palmeiras, se classifica, vai para a fase semifinal. Nessa fase semifinal era um triangular. Nesse triangular tinha Colo-Colo e Cerro Porteño. O Botafogo, em casa, perde pro Colo-Colo, tomando 2 gols em 3 minutos. Aos 35 e aos 38 minutos do segundo tempo. Colo-Colo ganha no Maracanã, com mais de 50 mil pessoas, por 2-1. E aí o Botafogo já se enrosca. Ele sai para pegar o Peñarol, perde do Peñarol lá com um detalhe muito importante. O jogo tá 2-0 pro Botafogo. Estádio lotado. Aos 35 do segundo tempo, o Peñarol faz 2-1. Aos 37, 2-2. E aos 38, 3-2. Não. Botafogo perde esse jogo. Empata com o Colo-Colo fora de casa. Só que aí o Botafogo tá ganhando o jogo de 3-2. E o Colo-Colo marca o gol aos 89 minutos. E empata com o Botafogo. E no último jogo ele vence o Cerro Porteño, mas aí ele já deixou a Inês morrer com jogos com viradas bizarras e gols bizarros. Vamos para 1996, outra Libertadores do Botafogo. Ele passa da fase de grupos em terceiro e quando ele chega na fase final, nas oitavas de final, ele empata com o Grêmio dentro de casa e fora de casa ele toma 2-0 do Grêmio. Esse aqui talvez tenha sido dos mais normais eliminações do time do Grêmio, que inclusive foi campeão em 1996, o Grêmio foi campeão brasileiro, né? Com esse timaço do Grêmio. Em 2014, o Botafogo passa da primeira fase e quando ele tem que passar, ele passa da pré-Libertadores, quando ele chega na fase de grupos, ele tem que se classificar contra a União Espanhola, São Lourenço e Independente Del Valle. Bom, o Botafogo em casa ganha do São Lourenço, quando ele vai jogar fora contra a União Espanhola, ele empata, contra o Independente Del Valle fora, ele toma um gol aos 90 minutos e perde o jogo de 2-1, tava 1-1, ele toma um gol aos 90 minutos e perde o jogo de 2-1. Em casa ele recebe União Espanhola e ele toma um gol aos 70 do segundo tempo com 40 e poucas mil pessoas no Maracanã e perde o jogo do União Espanhola de 1-0. E aí ele se enrosca no último jogo contra o São Lourenço, ele apanha lá fora de casa, que realmente o São Lourenço era favorito em casa. 2017, ano do título do Grêmio, o Botafogo perde pro Grêmio, né? Nenhum gol absurdo, o gol do Barrio saiu no começo do segundo tempo, nada normal, 1-0, 0-0 no Maracanã, não conseguiu fazer em casa o resultado, acabou perdendo e jogando uma bela partida, aliás, 2 belas partidas contra o Grêmio. 2024, a gente tá vivendo. O Botafogo já toma um gol faltando 3 minutos contra o São Paulo e toma 2 gols faltando 5 minutos contra o Palmeiras. Não é um caso de ser sacana
dizer pro botafoguense que ele não tem por que ter os traumas que ele tem e o medo que ele tem. Eu vi um texto do Maurício Meirelles hoje e tal, e é uma grande discussão na semana mais importante da história do clube, que pode ser uma semana que passe batida, ou pode ser a semana mais importante da história do clube. Essa coisa do, tem que confiar, não tem que confiar, meu torcedor tá desconfiado. Aí você fala, mas os caras estavam vaiando no intervalo, o botafoguense fala, Rica, pelo amor de Deus, a gente não tem condição mais de acreditar. Você não sabe o que a gente passa e tal. Aí eu fui lá e falei, não, peraí, deixa eu ver só na Libertadores se não tem aqui um histórico mais normal para não ter esse temor. Não, é pior ainda. A maior parte dos jogos na Libertadores confirmam a história do Botafogo de dizer que tem azar, que toma um gol no final, que perde em 2, 3 minutos e tal, não sei o que, aquela questão que a gente às vezes fala que é mental e a gente acha que está falando do time de hoje especificamente, quando na verdade nós estamos falando de uma instituição, né? Nós estamos falando de uma instituição das mais importantes do futebol brasileiro e mundial de todos os tempos, em que ela tem, estatisticamente, desde 1960, ela tem um problema em tomar gols improváveis, em tomar viradas surreais, 2 gols em 2 minutos, tomar gol no finalzinho e tal, em jogos decisivos. Isso é histórico no Botafogo. Negar isso é negar os fatos, né? E brigar com o botafoguense porque ele não é um cara confiante se torna também um pouco de canalice da nossa parte. Porque por mais que a gente queira brigar, e eu tenho esse ímpeto de brigar, fala, caralho, acredita, confia, pô. O Meirelles escreveu isso no texto dele hoje, falou, gente, o Botafogo tá numa nova era, confia. Vamos lá, nós temos que mudar a chave, pô. Né? Quando você pega os dados e olha, você fala, é foda, porque com todo esse passado, você fala, mas mudou, chegou 2024. Chegou 2024, as experiências que o Botafogo foi tendo contra São Paulo, Palmeiras, elas também tiveram momentos de apagão que não foram suficientes para eliminar, mas elas também tiveram. Então o Botafoguense não consegue deletar, e agora ele vem de 3 jogos do Campeonato Brasileiro em casa contra times lutando contra o rebaixamento e perde 6 pontos. E aí vê o Palmeiras ultrapassar. Não dá para tirar do Botafoguense os fatos. A gente consegue tirar do Botafoguense com alguma coisa lúdica, do tipo, olha, e eu vou tentar ser otimista. O Atlético Mineiro ficou 40 anos sem ganhar um grande título. Quando ele ganhou também, foi o mais épico de todos. Foi a Libertadores mais surreal de todas. Vai que pro Botafogo também quebrar essa corrente, ele não tenha que viver algo surreal, recuperar o Campeonato Brasileiro quando parece perdido, ou ganhar uma Libertadores da América quando eventualmente o jogo parecer perdido. Não nesse jogo. Nós estamos na semana que nós vamos descobrir tudo isso. Mas, olhando para os dados aqui da Libertadores, que é onde eu nunca tinha ido ter a curiosidade de olhar o jogo em si, não só isso, mas olhar cada jogo que o Botafogo perdeu ou foi eliminado, é muito justificável que o Botafoguense tenha esse ímpeto de, não chega a se duvidar, mas de desconfiar, né, até o final. Embora estejam juntos até o final, a desconfiança existe, mas ela é absolutamente justificável por tudo que passou o Botafoguense. Vamos ver se vai ser um momento épico, se não vai ser, se o Botafogo vai ter que passar por mais um ano aí de processo para esperar que as coisas aconteçam e se quebre essa corrente, mas realmente é muito impressionante como um time tão grande, tão forte, com tanta história, com tantos momentos gloriosos, né, num passado onde os títulos não tinham o mesmo nome, por isso ele não ostenta tantos títulos assim para a prateleira de hoje, né? O Botafogo tem esse estigma, e o Nelson Rodrigues escrevia sobre isso, outros tantos escreveram sobre isso, e eu em 2024 continuo escrevendo sobre isso. É uma coisa muito impressionante, daquelas que deixa o futebol ainda mais interessante e gostoso, a peculiaridade de cada clube. Mas eu entendo, botafoguense, fazendo essa pesquisa aqui eu te entendo. Vídeo excelente desse jornalista, para mim é um dos melhores do Brasil. Já deixando os créditos aí, esse corte ao Rica Perrone. Se não for inscrito, corre lá, inscreve lá o canal do Rica, muito da hora. E é isso, eu no filme vai seguir ainda aí essa tradição, se Deus quiser ainda, por mais pelo menos esse ano, que seja o último esse ano aí, né não? E que o Galo seja campeão, que a gente também é merecedor. Chegamos porque por algum motivo nós chegamos, foi por competência, ou incompetência dos outros, mas nós chegamos legalmente. Então bora pra cima, Galo, valeu, Rica Perrone. O que você acha disso daí? Deixe seu comentário, tamo junto, é nóis e fui, valeu!